Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje o programa recheado, né? Hoje nós temos plateia aqui, o Yuri está na plateia, o Zaqueu está na plateia, né? Eu esqueci o nome do outro rapaz do grafite ali também, do coletivo Arte das Ruas, também está na plateia. Bom, a gente começando agora o programa Cultura Geral. Hoje um programa recheado de conversas interessantes, de bate-papo interessante. Nós estamos recebendo aqui o Thales, né, meu amigo Thales, nós vamos falar sobre diversidade. Estamos recebendo também o Léo Max, nós vamos falar aqui um pouquinho do coletivo Arte das Ruas, na especialidade dele que é o grafite, tá certo? E o doutor Felipe Galo, né? Meu amigo Felipe Galo, nós vamos falar aqui dessa situação. Você tem que andar realmente com o documento do veículo, tem que andar com carteira, como é que é? Nós vamos bater esse papo aqui super interessante, tá certo? Fica muito atento, fique atento aí do outro lado, na sua casa e tal, porque são assuntos extremamente pertinentes à família brasileira, as pessoas que precisam principalmente de um veículo para poder transitar e outras coisas também que a gente vai discutir, por exemplo, respeito aos grafiteiros, às pessoas que fazem esse trabalho bacana, como o Zaqueu, que é incluir as pessoas através de artes, através da arte e essencialmente nesse caso do grafite, né? Também tem lá o Arte das Ruas, tem skate, tem grafite, tem dança, tem um monte de coisa. Bom, outra coisa super interessante que é preciso observar é essa questão da diversidade, né? A gente está sempre atento a isso, as questões das pessoas que têm necessidades aparentes, as pessoas que também estão incluídas no mundo LGBT, né? E tantas outras coisas que pertencem aí à diversidade, tanto de gênero como de raça, de cor, credo e tal. Bom, vamos começar esse bate-papo super interessante. Vou começar com o Thales aqui, né? Vou começar com ele, que é o capitão do time e tal. A gente vai bater esse papo, né? O papo que veio do rádio, né? Thales, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Mais uma vez é um prazer te receber. E o programa Cultura Geral se sente assim, bem à vontade mesmo com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Betão. Obrigado, TV Banqueta. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Felipe Galo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Está ficando de casa também, né? Pois é. Teve essa transição assim dos primeiros programas pelo rádio e tal, e agora ele veio parar na televisão, né? Segunda vez aqui, eu agradeço novamente ao convite, Betão, o pessoal da TV Banqueta também e o telespectador que está em casa. Léo Max, pode ficar tranquilo, aqui o programa é um bate-papo mesmo, você vai falar daquilo que você sabe, né, que é o grafite, né, dessa inclusão das pessoas, né, nesse projeto bacana que é o coletivo Arte das Ruas, que foi capitaneado ali pelo Zaqueu, né, que está aqui atrás das câmeras nos assistindo, né. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Uai, satisfação é minha de estar aqui presente e estar marcando essa audiência aí para os telespectadores do TV Banqueta, né? Beleza. Você fica meio nervoso assim, né? O programa vai seguindo, você vai relaxando, né? Vou começar com o Thales aqui. O Thales, é gratificante falar de diversidade, né? A gente falava uma pauta fechada, mais fechada que era diversidade sexual, mas agora falando de diversidade, é de uma amplitude, de uma abertura satisfatória, tratar disso na televisão, né? E hoje, quarta-feira, a gente veio com essa pauta de diversidade, essa situação toda que a gente tem vivido, né? Nós tivemos a parada LGBT em Belo Horizonte, né? Teve a situação do Santo Agostinho. Dá um geral nesse assunto pra gente. Essa semana ela foi recheada de diversos possíveis temas pro programa e eu fiquei assim bem na dúvida do que trazer para hoje. Teve a parada LGBT, que graças a Deus as pessoas estão começando a falar parada LGBT e não mais parada gay, que é um avanço, a meu ver. A conscientização que existem outras letras dentro dessa sigla e outras pessoas dentro dessa comunidade de diversidade. Teve essa questão do Colégio Santo Agostinho e teve também a polêmica envolvendo a promoção de rodízio de milkshake do Xodó. Então, primeiro, em relação à parada LGBT, bem bacana ter um prefeito, a parada LGBT de Belo Horizonte, é bem bacana ter o prefeito presente no evento. Triste ver a situação da não aprovação do Comitê de Diversidade
na Assembleia. Então vamos ver até onde está vindo esse apoio do prefeito, né? É importante frisar que simplesmente participar de um evento não inclui a parcela da população LGBT, dá visibilidade, sim, isso foi uma atitude positiva e a gente dá os louros da causa pela atitude, mas isso não é tudo. E o que a gente quer não é só visibilidade, mas a gente também quer respeito, a gente quer os nossos direitos. Então, não só aparecer na frente num comício e acenar para as câmeras, vamos colocar os nossos setores para poder trabalhar e os setores que são importantes para a gente para poder conseguir garantir os direitos que são nossos. Já é um avanço, né? Você já um avanço. Foi o primeiro prefeito, é um avanço, mas até que ponto isso não foi só uma jogada de marketing, né? Então, parabéns, com ressalvas. Eu até acredito que essa situação toda que é posta, mesmo que tenha sido uma jogada de marketing, eu acho que assim, que ganha, o mundo LGBT ganha muito porque eu entendo também o seguinte, que não existe almoço de graça, né? A pessoa realmente ela vai com algum intuito, né? Sim. Umas vão com o intuito de se divertir, outras vão com o intuito de se sentir representada mesmo, cada um na sua vibe, né? E essas pessoas, principalmente quando se tem assim, não estou fazendo uma defesa aqui nem nada, mas eu acho que ter a participação do prefeito pela primeira vez na história, numa cidade tão tradicional como Belo Horizonte, numa parada aqui, eu acho que é uma vitória, sim, da comunidade LGBT e dessas pessoas que precisam de ser, de fato, incluídas em todo o processo da administração pública, né? É uma vitória, mas a gente quer sempre mais. Sem sombra de dúvida, né? Eu quero sempre mais, né? Já dizia o Ira, né? Agora que vamos chamar assim, essa vanguardista, se existe essa palavra, do Colégio Santo Agostinho de incluir no ensino, é uma vitória também do mundo LGBT? Então, eu não sei se está todo mundo sabendo o que aconteceu nesses últimos dias, uma polêmica relacionada ao Colégio Santo Agostinho, e uma polêmica até certo ponto positiva. Negativa pelo lado de alguns pais, eles terem reclamado com o colégio sobre algumas disciplinas que estão sendo ministradas, que abordam questões sobre diversidade sexual, de gênero, diversidade de gênero, igualdade de gênero. E eles fizeram uma notificação extrajudicial endereçada ao colégio com a assinatura de alguns pais bastantes, acho que são 128, se eu não me engano, questionando a instituição de ensino em relação ao ensino dessas matérias e a não terem consultado os pais e argumentando que isso seria função dos pais e não seria função da instituição de ensino, que ela não poderia ter essa abordagem e que isso seria exclusivo dos pais. E isso vai na contramão do que eu acredito e várias outras pessoas têm acreditado. Inclusive tem uma pesquisa, não sei se foi do IBGE ou Datafolha, depois eu olho ali, falando que mais de 80% da população brasileira acredita que esses temas eles têm que ser abordados dentro de sala de aula, que isso é uma função da escola, que isso é uma função da instituição de ensino. E é extremamente interessante ver essa posição da sociedade em acreditar que a função da escola é uma função não apenas de passar conteúdo, mas também uma função de criação de cidadã, uma criação cidadã, de formar uma mentalidade de aceitação e de respeito dos jovens. Tanto que os próprios estudantes do terceiro ano fizeram uma carta endereçada aos pais, redatores e signatários dessa notificação extrajudicial, defendendo a posição da instituição de ensino, falando que sim, é interessante que eles estudem esse tema, é interessante que esse tema seja abordado dentro de sala de aula, para que alguns tabus possam cair e para que seja ensinado o respeito, porque o que está sendo ensinado dentro de sala de aula não é nada mais que o respeito à diversidade. É você conseguir identificar a diferença do outro e respeitar, entendendo a diferença. E, ao final, eles colocam até uma reflexão, eu vou citar essa reflexão, que eu achei ela extremamente interessante. Nessa resposta dos alunos do terceiro ano do colégio, eles dizem assim: aos pais fica a reflexão. Com o que os senhores estão realmente preocupados?
com a vontade de manter seus filhos isolados de tudo aquilo que diverge daquilo que lhes foi ensinado, ou com fornecimento de ensinamentos extremamente relacionados à convivência em comunidade e respeito ao diferente. Então ficou assim o recado, sabe? Eu acredito que os próprios alunos deram esse recado para os pais, que é, poxa, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com a faculdade me ensinar a respeitar o que é diferente, ou você está me preocupado para que eu não seja diferente, para que eu aprenda exatamente aquilo que você aprendeu, e que seja perpetuado essa cultura de não conhecimento, essa cultura de não abordar o tema da diversidade dentro de sala de aula. O que é mais importante, sabe? Qual que é o seu real questionamento? Tanto que teve um ato de apoio dos próprios pais em frente ao Colégio Santo Agostinho, lá na Avenida Amazonas, um ato simbólico em que os pais abraçaram o colégio e apoiaram a instituição, apoiaram a abordagem desse tema no currículo, o que é extremamente interessante, assim, ao meu ver, e com muito mais participantes. Acho que foram mais de 500, quase 600 assinaturas de pais defendendo a postura do colégio. E é bacana, por mais que existam algumas ressalvas, e acho que a gente precisa parar para pensar um pouco sobre qual que é a função social da instituição de ensino, até onde que a instituição de ensino ela tem essa função de ensinar ou de não ensinar, porque se você for parar para pensar, é uma instituição de ensino católica, e ela foi extremamente vanguardista em abordar esse tema, mesmo sendo uma instituição católica em que o próprio posicionamento do Papa Francisco e do Dom Valmor, acho que ele é arcebispo, ele é arcebispo aqui da região metropolitana, em defender a não abordagem da ideologia de gênero, em não abordar questões como essa. E mesmo assim, o colégio abordar isso pela perspectiva católica, que é a perspectiva do respeito. Então, mesmo dentro de uma ideologia católica, eles falarem sobre isso como respeito, e não fazendo uma apologia ou fazendo um incentivo. Então, é bacana essa abordagem do colégio, mesmo dentro de uma perspectiva católica. Mas e se o posicionamento deles fosse diferente ao posicionamento que seria o socialmente correto? E se o posicionamento deles fosse um posicionamento de não apoiar, se fosse ensinado dentro de sala de aula a discriminação? Até que ponto que a escola ela pode ou não pode fazer isso? Sabe? Até que ponto que a escola... Isso, inclusive, foi tratado e tem um projeto de lei impulsionado pelo movimento da Escola Sem Partido, que está em votação, para poder saber se pode ser discutido ou não essa questão de gênero dentro das escolas. Inclusive o MEC tirou isso da grade curricular, tirou isso do que é endereçado como padrão de ensino. Existem aquelas questões que são extremamente necessárias e as questões que são faculdades. E isso tinha sido incluso nas questões que são extremamente necessárias e foi retirado pelo MEC. Apesar do próprio MEC ser contra esse projeto da Escola Sem Partido, que proibiria a abordagem de assuntos como esse dentro de sala de aula. Então é uma posição muito duvidosa, uma posição que gera muita reflexão, que gera muita polêmica. Qual que é o limite? Até onde que a gente pode falar sobre isso? Até onde que a escola não pode falar sobre isso? Até onde é a função dos pais? Até onde não é a função dos pais? Ao meu ver, é função da sociedade, da escola formar um cidadão que respeite. Então, a partir do momento que a escola ela forma esse tipo de cidadão, não existe nenhum tipo de problema. Mas ainda existe muita divergência. Existem vários locais que tentaram proibir o ensino de diversidade dentro do currículo, dentro da grade curricular dos alunos. Inclusive, teve um estado, não lembro qual que é o nome desse estado, que eles aprovaram uma lei proibindo o ensino de diversidade sexual e de gênero dentro da escola, e essa lei ela foi declarada inconstitucional pelo Barroso, lá no STF. Então, assim, é um tema que gera bastante polêmica e é bacana a gente analisar até que ponto isso é interessante, até que ponto isso não é interessante dentro dos colégios. Otávio, eu queria te perguntar uma coisa. É até um assunto que você estava conversando lá em cima com o Dr. Felipe, que é esse desenvolvimento e essa conquista de espaço do mundo LGBT.
assim como foi a briga das mulheres lá atrás, né? Por conta de mais espaço, mais respeito e tal. Como é que você enxerga tudo isso? Assim? Você acha que a comunidade LGBT, essas pessoas que estão do outro lado da tela, nos vendo agora, pode sentir um alento, né? Ao saber, principalmente que está tendo espaço como Cultura Geral, a TV Banqueta, abrindo espaço para que vocês e que a comunidade LGBT, ela tenha mais voz e mais espaço. Você acha que isso é também um fruto do desenvolvimento humano e nós estamos caminhando cada vez mais para uma evolução para que essas pessoas sejam aceitas e respeitadas no seio da sociedade como um todo? Eu acredito que a sociedade ela tem caminhado de forma contínua em relação à aceitação e ao respeito da população LGBT. Acredito que são passos pequenos, mas eles estão sendo contínuos. Então, isso pode garantir para a gente mais direitos, mais respeito, mais visibilidade. Mas ainda é muito pouco. O Brasil é o país que mata mais pessoas transexuais no mundo. E isso porque a maior parte dessas pessoas nem é classificada como transexual, ela é classificada como homossexual na hora da morte. Porque essa pessoa não conseguiu, por exemplo, fazer o procedimento de retificação do nome civil. Então, ela ainda é classificada como homossexual. Eu acredito que a gente está avançando sim, mas a gente está bem abaixo do que está acontecendo no resto do mundo. É inaceitável o Brasil ser o país que mais mata pessoas transexuais. A gente está passando de países muito diferentes do nosso e países que têm uma cultura de violência bem superior à nossa. O país é conhecido por ser um país... O Brasil é conhecido por ser um país de respeito à diversidade, um país, o país do futebol, o país da alegria, mas a gente mata mais homossexual que um país que tem um país muçulmano, por exemplo. Não que seria... Mas seria sem um país... Querer rotular? Sem querer rotular, porque existem diversos muçulmanos que são apoiadores da causa LGBT. Inclusive, teve uma passeata deles em apoio à causa LGBT. Mas é um país conhecido por ter é um país conhecido por ser mais rígido. E o país tem uma política mais endurecida nesse sentido. E o Brasil, que é o país da alegria, é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo. Isso é uma contradição. Ô Felipe, como é que você vê tudo isso assim, depois dessa conversa toda nossa aqui? Como é que você enxerga tudo isso, essa questão da inclusão das pessoas? Daqui a pouco nós vamos conversar também com o Yuri, que está aqui, que também faz parte das coordenadorias aí da cidade. E vai falar em nome do Conexão do Bem, mas é bom sempre ouvir a opinião de uma pessoa que está envolvida nesse meio. E também, como é que você enxerga tudo isso, assim, essa questão da diversidade? Porque a gente fala muito que falar de homossexualismo, falar de coisa assim, quando se de homossexualidade e tal, e de igualdade de gênero, tendo cabelo bom, olho azul, branquinho, morando em bairro nobre, é muito bom, né? Sim, difícil claro. É falar na periferia. Na periferia, né? Sim. Como é que você enxerga tudo isso, assim? Pois eu concordo, gênero, número e grau, com o que o Thales ele disse até então. Eu queria só fazer um adendo antes de responder a pergunta, que na verdade, eu sou ex-aluno do Santo Agostinho também. Sim. Então, de certa forma, eu também estou envolvido na polêmica, mas mais no sentido de apoiar os alunos que estão defendendo a inclusão dessas disciplinas na grade curricular. Ao meu ver, né, como nós vivemos em uma democracia, um Estado democrático de direito, a gente deve primar, antes de tudo, pela igualdade, pela condição de que todos devem ser respeitados como indivíduos e que a gente deve preservar as crenças individuais de cada pessoa. Então, isso é algo que a gente deve levar sempre à máxima. Então, o meu direito vai sempre se esbarrar no direito do outro. A gente deve sempre andar em mútuo respeito. Eu, como cidadão, não posso impor uma crença, um entendimento científico diferente de uma pessoa que não compartilha disso comigo. Então, eu entendo, assim, a gente deve sempre apoiar essas causas, mesmo aqueles que não são LGBTs, as pessoas que são heterossexuais, brancos, que moram em condomínios particulares, essas pessoas também, elas devem também entrar na discussão, devem também ser defensoras, inclusive, desses direitos, porque a gente está defendendo, antes de tudo, uma democracia, né? A gente está defendendo, antes de tudo, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Então, eu acho que se a gente viver por esses princípios, a gente consegue, de certa forma, pensar em muita coisa bacana, né? Então...
É interessante a gente tratar desse assunto aqui, e é um assunto que vai ser recorrente aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta, porque eu vou colocar o Léo Max agora nessa que eu tenho que ouvir a voz da periferia. Não, beleza. É interessante discutir isso aqui para a gente, essa mistura que a gente tenta fazer aqui, não só de classe, de crédito, de cor e de oportunidade, tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? E é muito importante ouvir vocês, por exemplo, que é do coletivo Arte das Ruas, e como diz o Zaqueu, não só da outra vez que ele teve aqui no programa, da primeira vez, né, que ele teve no programa, mas como na época do rádio também, a gente trocava muito, fazia essa troca de ideias mesmo. Como é que vocês enxergam tudo isso, assim? Que às vezes a gente tem uma ideia de que a coisa acontece ali na televisão, que está acontecendo uma parada gay, por exemplo, em São Paulo. Desculpa aí. Parada LGBT, já cometi o erro, tem que corrigir, entendeu? É cultura, a gente aprende. É cultural, né? Mas a gente vai se policiando e mas vai... a partir do momento que a pessoa está disposta a aprender, sem sombra de já é um grande passo. Pois é. E isso você vai vendo que acontece em São Paulo, aí aconteceu em Belo Horizonte, está pertinho da gente. Como é que você enxerga tudo isso assim? Como é que a periferia enxerga tudo isso assim? Cara, pode ficar tranquilo. Assim, então, como a periferia, a gente enxerga isso, eu, particularmente, eu enxergo que, tipo, se cada um paga a sua conta, tem a sua própria vida, ninguém mais deve dar opinião, entendeu? Eu acho que cada um segue aquilo que acredita e aquilo que tem vontade. E assim, esse passo, assim, tipo, vocês ficam falando de GVT, né? LGBT. É uma educação pra gente, mas, tipo assim, a gente aprendeu que é parada gay desde o passado, entendeu? Então, sim, isso é como se fosse, você ensina uma criança que fazer aquilo é errado, então ela vai sempre não fazer aquilo, entendeu? E é isso que eu falei. Então, beleza. Bom, ô Thales, acreditar que a gente está andando na evolução a passos largos é inerente do ser humano, né? Na realidade, pelo menos a gente quer caminhar rápido para uma evolução que a gente pretende chegar, num determinado ponto que a gente pretende chegar, mas nós sabemos também que há barreiras e tal. Existe ainda muito preconceito, muita barreira ainda para que essas pessoas consigam caminhar, por exemplo, arrumar um emprego, conseguir se profissionalizar, né, ser vista como cidadã? Então, depende. Depende. Cada pessoa é uma pessoa. Dentro da sigla LGBT nós temos mais de 4 tipos de pessoa, inclusive essa sigla está ultrapassada, a sigla nova é LGBTIQ, sabe? Mas é vício de linguagem, então a gente acaba não falando. Mas é importante dar visibilidade para todas essas pessoas, inclusive é por isso que eu gosto e sempre tento trazer para o programa pessoas LGBTs para poder dar visibilidade, para poder dar propriedade para o que a pessoa está falando. Inclusive eu fiz isso muito na rádio, eu quero trazer isso para a TV. E cada pessoa é uma pessoa. Eu, por exemplo, eu não sofro preconceito direito. Apesar de eu ser homossexual, eu sou branco, tenho o cabelo louro, tenho trabalho, tenho uma faculdade. Então, a homofobia que eu vivo, ela é muito pequena em relação ao que uma colega minha, por exemplo, mulher transexual negra, sofre. A gente tem estudos em que a maioria das pessoas transexuais, a maioria das mulheres transexuais, elas não têm outra alternativa a não ser trabalhar na prostituição. E isso eu digo com base em estudos científicos. 80% da população de mulheres transexuais, elas trabalham com prostituição. Não que a prostituição seja uma coisa negativa, existem pessoas que vão atrás dessa profissão por livre interesse, porque elas gostam, porque elas querem. Mas existem pessoas que não têm alternativa, como, por exemplo, essa parcela da população, que é marginalizada em relação por isso. Então, assim, depende. Depende de cada pessoa, depende depende da cor, depende da raça, depende da escolaridade. Se você for para pensar, eu tenho acesso à escola, eu tive ensino fundamental, eu tive ensino médio, estou fazendo ensino superior. Mas, por preconceito, muitas pessoas transexuais, homens, mulheres, eles têm que abandonar a escola porque eles são motivo de chacota. Porque nem os professores sabem como abordar essa questão.
Então fica muito difícil. Como é que você vai conseguir um emprego se você não conseguir uma formação? Como é que você vai conseguir um emprego bacana? Então, assim, enquanto eu fico pensando no meu direito de casar, no meu direito de adotar um filho, tem pessoas que estão pensando no direito de viver, sabe? Tem pessoas que estão pensando como é que eu vou ganhar meu pão, como é que eu vou conseguir viver. Se eu sair de noite na rua, será que eu vou sair viva? Porque tem lâmpada rodando na cabeça de gente até hoje, sabe? Então, é bem difícil, cada um é cada um. A história não é fácil, né? A história mostra que as lutas não são fáceis para ninguém, né? Bom, deixa eu pular um pouquinho desse assunto e ir para o grafite. Vou pular lá para outra ponta, lá para a ponta esquerda, né? Léo Max, vamos falar de um assunto que você domina mais? Uai, que é o grafite? vamos. Como é que você entrou no grafite? Cara, essa história é muito longa. Mas eu conheci o grafite em 2005, se não me engano. Apesar que, tipo, eu não tinha nenhum relacionamento, assim, com grafite, né? Mas foi bem de antes, assim, que eu era do interior, então não tinha essa conexão com... Eu não sabia o que era grafite, o que era arte, assim, né? Pra se começar aí, ele estava falando que na arte também rola esse, tipo, a pessoa ficar te zoando, preconceito. Antes rolou um preconceito, sim, porque muitos dos meus amigos jogavam futebol e eu não gostava de jogar futebol, eu gostava de desenhar, entendeu? E aí falando, isso é coisa de... coisa de boiola, de boiola, assim, né? essas coisas assim. E aí, tipo, você ficava meio assim, cara, será? Tipo, você ficava sem entender, porque justamente você não entendia qual o significado daquilo, entendeu? E aí, então, desde então, se eu fosse olhar para esse lado, hoje eu não estaria aqui. Tipo assim, eu segui assim, não, eu quero isso, eu quero conhecer o que é aquilo, entendeu? E aí eu tive esse momento, assim, minha mãe me proibia de desenhar. E eu tive esse momento, assim, para mim mesmo lutar com isso, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você conheceu o Zaqueu e como é que você entrou no grupo Arte das Ruas? Cara, como conheci o Zaqueu? O Zaqueu eu conheci o Arte das Ruas, né? Primeiramente eu estava numa festa que teve do tempo do Detonautas, que teve em Nova Lima, uma festa da juventude aí. E aí eu olhei para cima do palco assim e vi uma galera grafitando lá, que era o Alemão, parceiro do grafite agora. Ele estava grafitando e tinha outros caras assim, outros rapazes grafitando embaixo, com spray e tudo. Aí eu fiquei assim, não, cara, o que é aquilo, entendeu? Eu ficava me perguntando assim, como eles utilizam aquilo para fazer arte. E aí um dia eu peguei, nesse mesmo dia eu peguei e pensei assim, não, eu quero estar lá em cima. Eu queria estar lá em cima daquele palco, se eu tivesse a oportunidade. E aí então ficou aquela coisa ao redor, mas eu nunca sabia de onde era, entendeu? E aí, há um certo tempo, por acaso, eu fui lá e conheci onde era o Arte das Ruas e conversei com eles. E foi onde que eu conheci o Zaqueu. Ele falou, entra aí, faz inscrição. Ele olhou meus desenhos e, tipo assim, ele gostou bastante. A galera, o Alemão, Lemos, ele curtiu também os meus traços e falou assim, cara, você é bem diferente, entendeu? Tipo assim, os traços são... Cada um tem um gênero, entendeu? E aí vai desenvolvendo para que eles façam cada desenho um diferente do outro. E aí eu conheci o Alemão, ele falou assim, cara, investe no seu futuro, você tem talento. E aí, então, eu coloquei na cabeça assim, eu vou investir. Mas, às vezes, você fica se perguntando assim, como que eu vou conseguir chegar lá? Mas, às vezes, é a força de vontade. A força de vontade que te faz persistir, estar ali, sempre inovando e acreditando em si mesmo, entendeu? Porque, se não for assim, você não vai conseguir chegar onde que você quer, entendeu? Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A importância que teve, porque você ainda, em 2005, você estava com quantos anos? 2015. 2015, né? Isso. Você estava com quantos anos? Eu estava com uns
eu acho que uns 16, se não me lembro Você bem. teve outras oportunidades, né? Sim. Qual é a importância que tem de ter entrado no projeto lá do coletivo Artes das Ruas, né? E como é que você se sentiu acolhido e qual foi a importância de fato mesmo, assim, não só para você, mas assim, até para sua família também. Como é que as pessoas enxergaram isso no primeiro momento e hoje como é que elas enxergam isso? Cara, isso é uma coisa... Você falou uma pergunta. Como que as pessoas enxergam isso? Meu padrasto, meu pai antes, eu não tive muito contato com meu pai, mas meu ex-padrasto, ele falava assim, isso não vai te dar futuro, isso não vai te dar o pão de cada dia, entendeu? Como eu vim de uma cidade do interior... Você é de onde? Pedra Azul. Pedra Azul. Pedra Azul, divisa de com Minas, Bahia, né? isso. Vale de Jequitinhonha. Terra do Paulinho, Pedra Azul. Né? Isso. Aí eu vim de lá e lá serviço escravo, tipo, praticamente, entendeu? E aí então essa coisa de arte, cara, isso é para quem tem dinheiro. É bem mais difícil para quem não tem dinheiro. Para quem não tem o conhecimento, assim, de dinheiro, por que dinheiro? Dinheiro te leva à faculdade, te dá materiais, às vezes tem materiais que é muito caro, entendeu? Para aquilo que a gente faz, para a profissão que a gente pretende seguir. E aí ele olhava eu desenhando, e aí minha mãe ficava com uma certa raiva e me proibia de desenhar. Eu gastava meu tempo todo desenhando na escola, né? E hoje eu falei assim com minha mãe, eu vou lá no TV Banqueta gravar uma entrevista. Sério? Ela olhou pra minha cara assim, tipo assim, particularmente eu não divido muita coisa com ela porque assim, ela acha que não vai dar em nada. Então, não precisa dividir nada, sendo que ela não acredita em nada. E aí eu falei assim, eu vou lá, ué. Qual canal que é? Depois eu falo pra senhora, eu te mostro os vídeos, a gravação como que foi. E assim, tá sendo bacana, cara. Tá sendo um privilégio pra mim, porque primeira vez o cara também fica nervoso. O privilégio é nosso de ouvir essas histórias bacanas, né? História com a do Thales, igual a sua. E a gente acaba fazendo essa miscigenação de opiniões, né? Você vê que a questão da igualdade, a questão de incluir as pessoas, e eu tento fazer isso aqui, o Thales é testemunha e começou comigo no rádio, do Cultura Geral, trazer isso para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela, que estão nos enxergando do lado de lá, para entender também que não é só essa tela fria, eu falo isso todo dia aqui, que não é só a câmera, essa tela, a pessoa que está assistindo do lado de lá e tal. Eu tento sempre buscar a emoção daquela pessoa que está falando a coisa, por isso que eu falei com ele, vamos fazer o programa ao vivo, ele adorou a ideia, falou, vamos fazer ao vivo mesmo, falei com o Fred, porque você consegue extrair assim com muito mais emoção aquilo que você tem para passar para as pessoas que estão do lado de lá. Sim. E é possível, sim, é possível acreditar que as coisas vão acontecer. Aqui não está acontecendo nada demais. Esse trabalho que a gente faz aqui desde o início, desde a rádio e tal, é um trabalho que, assim, quase que voluntário, que a gente trabalha também nessa mesma toada, de mostrar para a comunidade que televisão, que programa, tem como você fazer coisa boa no rádio, na televisão. Não precisa de mostrar só tragédia, essas coisas não, sabe? Isso. Tem que criar essa perspectiva para as pessoas, que elas entenderem que é possível, sim, você ter um sonho e caminhar. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com o seu sonho, não. Mas só de você estar sendo uma pessoa melhor, pessoa feliz, já é um ganho muito grande, né? Seja acolhido aqui pelo Cultura Geral e pela TV Banqueta, tá? É legal isso, né, Thales? É muito bacana, né? A gente estava falando, né, Felipe? Com certeza. Como é que, às vezes a gente acha que o Thales estava falando aqui, pô, é muito legal, assim, e é muito cômodo para mim falar de homossexualidade sendo do jeito que eu sou, né? Agora, você imagina uma pessoa que está na periferia com esses traumas, com essas neuras todas, né? E o programa, né, Thales, dá esse recado para as pessoas ali, para a Câmara ali, que na realidade esse programa tem esse condão mesmo de ver essas pessoas que estão lá do outro lado da tela, que não tem interlocução com ninguém, que às vezes as pessoas, a própria família não consegue compreender os seus dramas e seus medos, mas que o programa vai estar aqui, principalmente nas quartas-feiras, falando do mundo LGBT, dessa inclusão das pessoas do coletivo do Artes das Ruas e outras também ligadas à Conexão do Bem, para mostrar para essas pessoas que elas têm espaço, têm voz, têm vez, se quiser vir aqui no programa, pode marcar que a gente vai abrir espaço sim. Dá um recado para esse pessoal, tá? A quebra do preconceito, ela vem principalmente pela informação. A partir do momento em que a pessoa
presencia qualquer história do outro, entende qualquer história do outro, ela fica disposta, ela fica vulnerável ao que a gente chama de empatia, que é se colocar no lugar do outro e se identificar dentro do outro. E isso faz com que as pessoas respeitem, as pessoas se interessem, as pessoas entendam a história das outras pessoas. E desde que eu estava com você na rádio, a nossa função e o nosso interesse sempre foi esse. Sempre foi abrir espaço para que as pessoas possam vir e possam conversar e possam mostrar as suas histórias para pessoas que não estão aqui, que estão em casa assistindo, que estavam em casa escutando, para que essas pessoas que têm uma mentalidade não tão aberta, uma mentalidade que não chegou a presenciar nenhum tipo de informação como essa, possam ter um primeiro contato, quem sabe um segundo contato, terceiro contato, e se abrir, sabe? E entender e se colocar na posição do outro e ter empatia. E quem sabe assim a gente consegue lutar pelo menos um pouquinho contra o preconceito e contra a discriminação. Bom, nós vamos para o intervalo. Esse trabalho nosso é um trabalho de beija-flor mesmo, né? A floresta está pegando fogo, aquela velha história, né? Ele vai lá fazer a parte dele, nós estamos fazendo a nossa, né? Nós vamos fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Nós vamos emendar agora com o Yuri, né, do Conexão do Bem. Ele vai entrar aqui no lugar do Léo Max, tá certo? Ô Léo, foi um prazer te receber aqui, viu? Sinta-se acolhido. Quarta-feira tem mais, né? O Zaqueu tá ali atrás, nós vamos combinar outra pauta, tá certo? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Voltando agora com o programa Cultura Geral, vamos falar um pouquinho de documento de carro, carteira de habilitação com o Dr. Felipe aqui. Dr. Felipe, é o seguinte, o sujeito pode andar com o carro sem documento, pode andar sem carteira de habilitação? Já vou emendar direto aqui. Já tá Se eu indo pular no Yuri né? aqui, a gente vai voltar para o mesmo assunto. Pois é. Só antes assim, né, Betão, você coloca um assunto tão técnico desse no meio de um assunto de diversidade, grafite, então é difícil acompanhar. Mas de qualquer forma também isso vem como um debate mais informativo, que eu acho que a intenção do TV Banquete também é informar o cidadão sobre os seus direitos. Então a pergunta ele pode andar sem documentos? Pode andar sem nada? Hoje, a verdade é que você ainda não pode. Você ainda constitui como infração você não andar nem com o seu documento de habilitação do veículo e nem com o CRLV, que é a certidão de registro e licenciamento desse veículo também. Só que o que acontece? Qual que é a grande discussão que foi sendo travada nesse assunto até então? Até pouco tempo, vou fazer primeiro um marco temporal só para que o telespectador entenda.
Vou pegar antes de 2016 e depois de 2016. Porque em 2016 veio uma lei e teve uma modificação relativa a isso. Antes de 2016, você queria emitir esse CRLV. O que o CRLV ele é? Ele é basicamente um comprovante que demonstra que você está em dia com as obrigações tributárias do seu veículo. Então, paguei IPVA e paguei outras taxas, então eu consigo emitir esse documento e posso carregar ele comigo no meu carro. O que acontece? Se existe uma infração no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 230, ela diz basicamente o seguinte: se eu circular com o meu veículo e eu não tiver com posse desse documento, a infração, a penalidade que eu vou ter por cometer essa infração seria exatamente a apreensão do veículo. Então, o que estava acontecendo? Você parava em uma blitz, você estava sem o documento do carro, e aí a autoridade ela pegava e apreendia o veículo. E aí você tinha que ir lá na justiça para liberar ou fazer o pagamento do tributo. Mas o que acontece? Como assim, sou advogado tributarista, a discussão ela vem exatamente no direito tributário. Hoje o Estado ele não pode cobrar você de uma maneira que seja desarrazoada. Ou seja, eu não posso usar um mecanismo que seja desproporcional ao que eu quero conseguir. Existe um princípio do direito tributário que está na nossa Constituição, que chama o princípio do não confisco. O que significa? Eu, como Estado, eu não posso apreender uma mercadoria, eu não posso retirar um bem só para que você pague um tributo para mim. Então, o que acontece? A CRLV ela é emitida depois que você faz o pagamento de débitos tributários, depois você paga o IPVA. E aí, indiretamente, o que estava acontecendo se eu estava sem esse documento, estava sendo apreendido meu veículo. Então, o Estado estava apreendendo um bem meu, única e exclusivamente pela falta do pagamento de um tributo. Mesmo que existia um fato ali, que você devia portar o documento, no final das contas era isso que estava acontecendo. E aí o que acabou acontecendo depois, inclusive com os tribunais? Os tribunais entenderam que isso é ilegal e começaram a reformar esses atos administrativos. E tendo em vista que, caso você pratique um ato ilegal, o funcionário público também responde por esse ato. Então as pessoas estavam sendo inclusive indenizadas, a depender até indenização por dano moral e outros tipos de indenização também. Então o Estado, no final das contas, estava quase que perdendo dinheiro em cima disso. Era uma situação que era de uma insegurança jurídica enorme, apreendia um veículo sem poder fazer essa apreensão, para o final das contas o Estado acabar perdendo dinheiro. Inclusive a gente pensa também, né? Se apreender um veículo, onde é que você vai colocar? Você tem que fazer a manutenção dele. Se você estragar esse veículo, de alguma forma, você também é responsável. Então tinha toda uma dificuldade logística. E aí em 2016 veio uma lei, e essa lei ela trouxe duas novidades. Isso não diz a CNH, mas mais esse documento que eu estava referindo antes. A primeira novidade é, se eu parei numa blitz, e a blitz ela estiver equipada com um documento que ela possa acessar o sistema de fiscalização, a autoridade naquele momento, ela pode, por exemplo, entender que eu não preciso apresentar para ele o CRLV. Por quê? Porque normalmente ele vai ter um dispositivo, ele vai poder acessar para ver se seu carro está licenciado ou não está licenciado. Só que isso é uma faculdade, porque você pode acabar parando em uma blitz e a blitz não ter ter todo esse aparato. Uhum. Então, no final das contas, a recomendação continua sendo a mesma. Ande com esse documento. Uhum. Ande sempre com os documentos que o porte dele ainda é obrigatório. Sim. Você pode dar sorte uma vez ou outra, mas a orientação é que você ande com eles. Mas, ao mesmo tempo, a outra novidade, que é a mais importante, é que essa lei ela retirou do poder da autoridade do trânsito de fazer a apreensão daquele veículo. O que isso significa? Se eu não paguei o meu imposto, o Estado agora, legalmente, não pode apreender meu veículo para que eu possa pagar o imposto. O que o Estado tem que fazer é entrar com uma execução fiscal, que é uma ação na justiça, que ele já vai entrar com o título executivo pedindo assim, faça o pagamento em tantos dias. Uhum. Se quiser, recorra, mas deixe uma garantia ali. Que aí você tem também mais ampla defesa, você não precisa ter um bem seu apreendido posteriormente, e que é menos custoso para o Estado também. Então, a gente deixar bem claro assim para quem está nos assistindo do lado de lá. Sim. Eu estou saindo de Nova Lima, parei ali na PRV, né? Sim. Se eu não tiver com documento
se o meu documento não tiver pago do carro, do IPVA e tal, ele não pode ser apreendido o veículo? O veículo não pode ser apreendido, mas a gente tem que deixar muito claro que você ainda tem a responsabilidade de pagar o tributo. Sim. Então você ainda tem a responsabilidade de pagar o IPVA. Então a infração que você vai cometer, a infração que vai ser realizada, a penalidade que vai ser aplicada para você, vai ser de impor uma multa. Sim. E posteriormente você vai ser executado pela cobrança desse imposto. Mas seu veículo não pode ser apreendido. Mas aí a gente tem um problema, Betão. Sim. E isso é um problema da legislação. Sim. E aí que está o grande ó da questão, né? O grande veio, né? O grande veio. O que aconteceu? A lei, ela reformou o artigo 257, inciso 4, salvo engano. Esses incisos a gente sempre confunde, então... Do CTB? Do Código de Trânsito Brasileiro. E nesse código ele revogou o poder da autoridade de trânsito de ter esse poder de apreender o veículo. Mas, se você olha o artigo que fala exatamente da infração de conduzir um veículo sem o devido licenciamento, que sem ter o CRLV, o que vai acontecer? A penalidade lá é apreensão do veículo, multa e apreensão. Ou seja, de um lado a lei revogou o poder, uma antinomia, mas do outro ela mantém o poder, mantém esse poder. Então a gente fala que no direito, né, antinomia, a divergência, se uma norma fala algo, outra norma fala algo, qual que prevalece? Nesse caso, meu entendimento são dois. Primeiro, a lei nova ela vai prevalecer na lei anterior, e também porque a lei nova ela tem um fundamento constitucional ali, o fundamento do não confisco. Sim. E por isso só, tendo em vista que a Constituição é uma lei hierarquicamente superior a uma lei ordinária, isso por si só você poderia afastar esse poder de apreensão. Mas a gente tem que deixar claro, isso é só para o não pagamento do imposto e, consequentemente, não portar esse veículo quando você estiver dirigindo um veículo. Então, se a gente recomenda que a pessoa não faça isso em hipótese alguma, né? Mas se a pessoa tiver... Numa situação de emergência, por exemplo? Não, sim, mas eu penso em até em outra situação. Se a pessoa tiver com uma substância entorpecente, uma substância ilícita que ele está carregando, e se for configurado crime, ainda existe a apreensão do veículo. Mas aí o poder de polícia está fundamentado porque você está cometendo um crime. E aí a autoridade policial, nesse caso, ela pode fazer e pode apreender o veículo. Mas se você parou numa blitz só pelo não pagamento do imposto e por não portar o documento, você não pode ter seu veículo apreendido. A gente pensa na situação, né? Hoje em dia, Uber se popularizando, outros aplicativos assim, o veículo virou uma fonte de renda de muitas pessoas. E às vezes eu não tenho dinheiro de pagar R$200 do PVA, mas eu vou perder um instrumento do meu trabalho, isso fica completamente desrazoado, né? Então... Sim. Bom, então o conselho que você dá é que continue andando todo mundo com seus documentos. Continue andando com o documento, continue pagando os impostos, mas se isso não for possível, você também tem o direito do seu veículo não ser apreendido. Sim. E caso você tenha seu direito lesado, procure um advogado de sua confiança para que ele possa acessar o Poder Judiciário e pedir o que for bem de direito, né? Quem não tem dinheiro para pagar um advogado pode procurar aí a Defensoria Pública. Tem a Defensoria Pública e tem outros instrumentos também. Aqui em Nova Lima tem um escritório modelo da Milton Campos aqui, que é um exemplo, né? Quem precisar ir ali no Shopping Nova Lima, né? Aí tem que agendar um horário e tudo. A Milton Campos faz um trabalho junto com a Prefeitura de Nova Lima, uma parceria muito bacana, né? O Yuri sabe disso aí. E em breve a Casa do Cidadão, né? A gente vai conseguir ampliar não só para a área penal, a gente vai ampliar para civil, trabalhista, previdenciário, enfim, um projeto bem legal. Bom, deixa eu apresentar o Yuri, deixa eu chamar o Yuri aqui. Apresentar não, que todo mundo já conhece, mas é o galã aqui do programa, junto com o Léo Coelho, entendeu? Você tá levantando minha bola, mas vamos abaixar um pouquinho. Yuri, bem-vindo aqui no Cultura Geral, né? Que o Yuri tem aí o quadro Conexão do Bem, né, Yuri? E dado, né? Dado do João Marcelo aí, que a gente tenta representá-lo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Sim, sim. E hoje está dividindo espaço aí com o coletivo Artes das Ruas, que tem a ver também com essa coisa aí do Conexão do Bem, né? É um prazer, né, Betão? E até trouxe o público certo para isso, né? Porque, como eu disse semana passada, o trabalho que eles fazem é excepcional. Boa tarde, né, para vocês, boa tarde para o pessoal de casa, obrigado mais uma vez por ter vindo Banqueta, boa tarde para todo mundo que está aqui também. O Yuri, como é que vai ser esse projeto? Eu vi lá que você postou no Facebook aí e tudo, que vai ter a Casa do Cidadão.
Betão, é uma longa história, né? Sim. Eu vou tentar resumir aqui, porque eu acredito que o programa já deve estar quase acabando também. Daqui a né? pouquinho. Então vamos lá. O projeto se chama Projeto Triunfar. É um projeto que iniciou quando eu ainda estudava no Sebrae, né? A Escola Técnica de Ensino Médio Técnico em Administração, que eu e mais 3 amigos meus formulamos um projeto a pedido do Dr. Juarez para elaborar um meio onde que os detentos, né, do sistema prisional tivessem uma forma de ter uma fonte de renda lá dentro e trabalhar outras questões, como a remissão da pena, enfim, algumas outras questões que são importantíssimas para a vida dentro do cárcere, né? Então o projeto foi evoluindo, foi se desenvolvendo ao longo dos anos e recentemente firmamos uma parceria com a Prefeitura de Nova Lima que nos possibilitou ampliar esses serviços. Hoje a gente consegue atender aos familiares, a malha carcerária e alguns casos específicos dentro da população inteira nova-limense. E em um futuro próximo, né, vamos conseguir ampliar esse projeto para uma categoria que se chama Casa do Cidadão. Lá vai ter diversos serviços jurídicos gratuitos, né, para a população mais carente. Nas áreas penal, civil, trabalhista, previdenciário, enfim, todas essas áreas importantíssimas para a vida das pessoas que mais precisam, né, e às vezes não tem condição de pagar. Eu ouvi vocês falando aí sobre a Defensoria Pública. A Defensoria está abarrotada, né? Infelizmente eles têm muito trabalho lá para ser feito e aí às vezes não conseguem atender todas as demandas. Nós, como esse grupo, vamos servir de um subterfúgio para essas pessoas que mais precisam, para que tenham seus direitos garantidos, né? E é importante salientar também que esse projeto, graças a Deus, ele foi escolhido selecionado, né, para avançar em mais uma etapa do Prêmio Novare, né, que é aquele prêmio dado a projetos célebres aí, em todo o território nacional, né, que se destacam no meio jurídico. Né? Então Nova Lima tem essa conquista. Pelo menos já foi selecionada, já é uma conquista muito boa. Com certeza. Agora aqui, queria te colocar nessa conversa que nós tivemos aqui do documento do carro, não, que eu não consigo gravar o CR... Betão estava aqui perto outro dia fazendo minha prova de legislação, uma vergonha, né? Aqui, como é que você vê toda essa situação? Primeiro do coletivo Arte das Ruas, que esse trabalho que é feito pelo coletivo, né, capitaneado pelo Zaqueu. Né? O Zaqueu que está ali atrás hoje das câmeras, hoje eu não coloquei ele aqui. O alemão vai ter que voltar semana que vem, né? Sim, mas ele vai voltar pra gente, porque ele é um cara extremamente dinâmico e didático também, né? Porque é pouco tempo ele falar dessa questão do grafite. O programa é muito bom, né? A gente anima e acaba prolongando bastante. Se eu falar de novo de Zaqueu aqui, ele vai achar que eu tô puxando o saco dele, né? Mas o trabalho que ele faz é excepcional, né? Todo o fruto que ele vem trazendo aí com essas ações que ele realiza tem sido colhido aí por todos os jovens que têm passado pelo Arte das Ruas, tanto como integrantes, como também o público que ele atinge nas ações que ele faz. Eu já tive em algumas ações que ele fez e o trabalho é incrível, consegue envolver os jovens de uma maneira que eles gostam. Não é aquela coisa imposta, né? Não é, pessoal, vamos fazer isso aqui. Não, ele pega de acordo com o potencial de cada um e desenvolve a partir daquilo. Então, uma coisa legítima que atinge muitos jovens aí na cidade inteira e, poxa, méritos todo desse grupo que tem aí há bastante tempo e tem dado muito certo, né, Zaqueu? Agora, eu tenho que colocar você nessa questão do mundo LGBT também, sim, né? Porque essa questão da conexão do bem, para ficar bem batidinha essa questão da conexão do bem, é um trabalho que a gente precisa fazer aqui na televisão, né? Inclusive ligado aí às lutas que você tem diariamente também, até na coordenadoria, né? Como é que você enxerga toda essa evolução que a gente tem são passos lentos, né, no mundo LGBT, que a gente consegue perceber de longe, porque quem está dentro é mais lento do que a gente imagina ainda, né? Mas você acha que ainda está tendo evolução ainda? Acha que está tendo evolução? Sim. Betão, na semana passada, assim que acabou, semana passada não, a retrasada, né, que teve o primeiro programa, eu bati um papo com o Thales assim que terminou. É difícil pra gente falar que não vive a causa sobre um assunto determinado, né, porque todos os percalços, todas as circunstâncias que entornam o assunto, quem tem legitimidade para falar sobre aquilo é quem está passando por essa situação. E eu, como um telespectador, às vezes, não consigo
de mensurar ou dar uma opinião mais concreta sobre o assunto. Eu vou falar aqui a minha opinião como pessoa, a pessoa que está aí justamente fora, essa opinião, vendo porque, por exemplo, a ideia é o seguinte, você traz uma pessoa que entende Sim. e a outra pessoa que opina para dar essa Exato. conotação para quem está do lado de lá não ficar sentindo só... Sim. Eu estou só participando aqui como telespectador. E eu faço questão de falar isso, né, para as pessoas que vivem a causa perceberem que a gente não está aqui dando pitaco, é realmente ouvindo, é realmente tentando entender isso que, para a gente, que é confuso. Eu até conversei com eles, são muitos termos, muitas coisas que nos deixam até um pouco perdidos, né? Mas a causa é legítima e a gente... abrindo um espaço como esse aqui na televisão é incrível. Eu não conheço nenhum outro programa de TV que abre um espaço como esse. Isso é sensacional. De qualquer maneira, no meu trabalho, né, eu vivo ali lado a lado com a coordenadoria de promoção da diversidade sexual, né, e eu vejo lá o nosso coordenador na luta diária que ele tem em fazer esse tipo de trabalho, que é dificílimo, né? A gente mexe com tradição, a gente mexe com questões de cultura, né? Da cidade inteira, né? Então, é um trabalho difícil mesmo, como ele diz. Às vezes, a gente está muito atrás, né, do resto do mundo, mas as conquistas que vêm sendo tidas no Brasil são incríveis, né? São conquistas muito, muito importantes para todo esse meio e são louváveis a todas essas pessoas que estão na frente. Por mais que estejamos muito atrás de outros países mais evoluídos nessa questão, temos que louvar a toda conquista, a todo desenvolvimento nessa área. Como esse caso do Santo Agostinho, ver um colégio com ensino católico, abordando temas como esse de forma tão aberta, né, buscando o respeito em si, é uma conquista incrível. Eu acredito que quando as pessoas escutam algo como isso, fala assim, mas é mais do que obrigação. Não, gente, isso é evolução, isso é desenvolvimento. Qual outro lugar tem isso, né? São pouquíssimos lugares que tratam disso de uma forma tão aberta, né? A gente tem feito alguns trabalhos em alguns colégios, em alguns lugares, que a gente vê a resistência latente ali das pessoas em falar sobre temas como esse, por questão de tradicionalismo, cultura de cada um, mas são assuntos que devem ser abordados para a gente ter um convívio melhor em sociedade, porque a partir do momento que a gente continuar tapando os olhos para essas problemáticas que circulam todo esse universo, a gente não vai conseguir sair de onde a gente está, não vai conseguir sair desse lugar que ainda falta, como disse o Thales, muito a melhorar. Então, as conquistas são louváveis, legitimidade total para esse pessoal que está correndo atrás, que está buscando, e vamos apoiar no que a gente puder apoiar, e na rua, galera, respeito. Eu acredito que a palavra que mais foi repetida aqui no discurso do Thales foi respeito, e aquilo que a gente tem que levar, não só para isso, como para a nossa vida inteira. Muito bem. Fala igual político, né? Bom, gente, antes de encerrar, eu queria conversar com o Thales e perguntar para o Thales o seguinte: é uma evolução no mundo católico, no mundo religioso? Amanhã nós teremos uma pauta aqui, a gente tem feito uma pauta. Eu decidi fazer uma pauta, eu trouxe primeiro as pessoas ligadas ao mundo católico, amanhã vai vir um pastor, depois vai vir um kardecista, depois vai vir um bandista, nós vamos tratar de assuntos assim, de preconceito religioso e tal, e daí por aí vai. Mas é uma evolução, de fato uma grande evolução, essa vinda desse Papa com essa nova visão, com uma visão mais flexibilizada do que é a religião representando o amor? Bom, eu acredito sim que está tendo uma evolução, uma evolução a passos curtos, mas é uma evolução. Mas tanto o Papa quanto o próprio Dom Valmor, eles têm posições bem específicas em relação à questão de gênero, por exemplo, de não acreditar nessa possibilidade do gênero ser uma coisa construída, que é uma coisa que nós defendemos, que o gênero é uma coisa construída, não necessariamente você tem que aceitar o gênero que foi imposto a você quando você nasceu. Então, essa posição de não acreditar, mas ao mesmo tempo pedir o respeito, eu acredito que é a posição correta a se tomar mesmo
em qualquer lugar. Você não pode não concordar com nada que eu estou falando, mas a partir do momento que você respeita aquilo que eu estou falando, respeita meu local de fala, respeita meu direito de ser feliz, então eu te dou razão. Tipo assim, você pode não concordar comigo. Quem sou eu para poder falar no que você pode concordar, o que você não pode concordar? Mas a partir do momento que você me respeita, você deixa eu ser feliz, a gente consegue conviver bem. Então eu acredito que a Igreja Católica ela tem, sim, se voltado para esse caminho, ela tem tido essa postura em alguns momentos sobre diversidade sexual e de gênero, e essa postura é progresso. Eu acredito que é um progresso, sim. Como é que você vê tudo isso, Felipe? Eu gosto sempre de pensar uma coisa que a Hannah Arendt disse há muito tempo atrás. A Hannah Arendt ela sempre dizia que existe um grande confronto entre o conservadorismo e o progressismo, né? Uhum. Representando o conservadorismo como a escuridão e o progressismo como a luz. E não como se tivesse dado um valor para isso, mas mais assim, só para a gente entender a alegoria que ela quer fazer. Então, se a gente abre a luz e deixa só a luz acontecer, uma hora ou outra você fica cego. Por outro lado, se você deixa a escuridão inteira entrar no quarto, você fica cego também. Então a gente tem que sempre saber dosar entre esse meio. É claro que a gente não pode cobrar uma postura de uma igreja católica que seja totalmente progressista e que seja contra a cultura dela. A gente tem que respeitar também o posicionamento dessas pessoas. Mas as pessoas que também professam essa fé também têm que respeitar as pessoas que professam fés e crenças diferentes. A questão toda é essa palavra que foi resumida em todo esse programa, que é o respeito. Quanto mais respeito nós exigirmos, mais respeito nós teremos também. Então acho que o recado fica exatamente esse. Muito bem. Hoje, então, a pauta foi respeito, né, gente? Bom, você quer dar um recado? Pode? Rápido. Então, fica à vontade. Só mandar até notificar, né? Primeiro agradecer aos meus amigos que ficam me ligando aqui, eu não vou atender, tá? Pode parar de ligar. Outra coisa, mandar os parabéns aí para o pessoal do Grêmio Estudantil do Denizali. É um dos únicos grêmios que está em funcionamento aqui em Nova Lima, né? Que teve recentemente a eleição e eles ganharam, né? Um abraço aí para o Ian e para o José, lá o presidente e o vice lá do Grêmio do Denizali. E é uma conquista que tem se perdido ao longo do tempo aí na cultura da nossa cidade, né? Que se Deus quiser vai voltar com toda a força. Beleza, o Zaqueu participou muito disso, né? Dos Grêmios. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral, deixando um abraço para todos. Espero que o programa tenha sido hoje um programa super bacana, que todo mundo tenha gostado. Até passou um pouco do horário, né? Mas amanhã estaremos de volta com mais programa Cultura Geral. Amanhã nós vamos discutir previdência aqui, direito, cidadania com Geraldo Adão e tal. E tem mais assuntos bacanas aí para a gente discutir amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.